Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Acho que a gente tem algumas coisas para falar. Tava pensando aqui, né? Sei lá, né? Acho que desde quando eu estava na missão, há mais de 20 anos atrás, as palestras, acho que tinha as palestras, hoje aquelas lições, sei lá como é que é hoje ainda, acho que as lições ainda já mudou, né? Não sei. E eu lembro até hoje, né? Porque a gente falava muito, e tinha a primeira palestra, o primeiro princípio da primeira palestra, era alguma coisa como, sei lá, tinha palavra por palavra para você falar, né? Então você era instruído a falar de acordo com o que as palestras falavam. Então, o que estava no livrinho das 6 palestras, você tinha que decorar. Não sei como é que era onde você fez missão, depois você comenta aí. Mas na minha época, você tinha que decorar e depois, decorando, você vai falar palavra por palavra quando você estiver ensinando sobre a igreja para alguém. Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas vai lá, você tinha que decorar. E o primeiro princípio da primeira palestra, acho que falava alguma coisa como, alguma coisa assim: nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele vive, desejamos compartilhar o que nós sentimos por Ele com você, Deus é perfeito, conhece todas as coisas, Ele é misericordioso, bondoso e justo. Estou tentando lembrar que todos nós somos filhos de Deus, somos feito à sua imagem, por isso somos todos irmãos, aquela coisa toda, e devido ao grande amor que Ele tem, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, alguma coisa assim, que criou o plano que se chama plano de salvação. Posso ter errado um monte de coisa aqui porque é alguma coisa que me vem à cabeça. Aí pode ter alguém que vai falar assim: nossa, você lembra ainda? Eu lembro. Por quê? Eu fazia isso, eu falava palavra por palavra ao chegar na frente de uma pessoa que se chamava pesquisador, né? Os pesquisadores, né, da igreja, e a gente ia lá, agendava para poder dar as palestras, né? E a gente tinha palavra por palavra. Interessante que, além de decorar as palestras, tinha aquelas perguntas que a gente tinha que fazer, aquelas perguntas super robotizadas, porque você tinha que aprender antes. Como você se sente, né? O que você acha, aquelas coisas que terapeutas fazem durante as sessões de terapia, por exemplo, né? Aquelas perguntas. E é interessante, né? Eu não vou aqui debater o teor das palestras, né? Assim, o que falo, porque a gente já derrubou muita coisa do que é ensinado de doutrina nas palestras, já falamos muito aqui em vários podcasts. Só ressaltando, abrindo parênteses, as pessoas me perguntam muito, é que vai entrando pessoas novas, tanto no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. As pessoas me dão um jeito de entrar em contato para perguntar por que eu não estou falando da história da igreja. Talvez é porque você entrou recente, tá? Então, se você ir lá nos primeiros podcasts, você vai ver que a gente fala muito sobre a história da igreja. Então, quero saber sobre a história da igreja e sobre as suas visões sobre isso. Vai lá nos primeiros podcasts. Né? Uma boa temporada ali dos primeiros, a gente fala sobre a história da igreja, sim. Inclusive, na descrição do podcast no YouTube, você tem vários materiais que você pode estudar, tá? Também sobre a história da igreja. Mas vamos lá, né? A gente tinha que decorar essas palestras e não tinha como escapar. E era feito palavra por palavra, e na hora das perguntas você também tinha perguntas específicas. Até para você falar assim: você gostaria de orar a respeito? Também era perguntas já robotizadas, porque você treinava antes para isso. Então, aí as pessoas, sei lá, é complicado, porque se eu usar a palavra adestrado, né, num outro podcast, as pessoas acham que eu usei uma palavra forte. Adestrado, mas eu não sei, eu me senti uma pessoa adestrada. Depois que eu saí da igreja, comecei a ver realmente como ela trata as coisas, a sistemática dela para funcionar, a roda da igreja girar, é um adestramento. Cresce lá na primária: eu sei que Joseph Smith foi um profeta, eu quero ser um missionário, eu sei que o livro de Mórmon... Você cresce falando isso. O sistema todo faz com que você coloque aquilo na sua cabeça e vai entender como verdade. E se isso não é um tipo de adestramento, então você coloca aqui depois nos comentários no YouTube, por exemplo, que dá para comentar, você comenta então qual outra palavra que eu posso usar, tá?
para coisas que falam, colocam na sua cabeça, você tem que ficar repetindo. Tá? Desculpa, é que parece que adestramento é uma palavra pesada, né? Mas sei lá, que nem eu usei, não, cães adestrados. Pô, eu sei que é pesado comparar isso, mas sei lá, né? Eles colocam para você ser um robô a ponto de você fazer dessa forma, tá? Então, se você se sentir ofendido, me desculpe, mas eu não sei qual outra palavra que a gente pode utilizar sem ser um adestramento. Coloca aqui, às vezes você tem uma palavra melhor para usar, coloca nos comentários aí, tá? Mas as palestras, por exemplo, também eram decoradas para trazer pessoas que vão pagar dízimos, trabalhar grátis na igreja e tal, dar ofertas e dar sua vida para a igreja. Até para essa sistemática também você é adestrado. Porque tem que decorar. Na minha missão, por exemplo, tem os cargos dos missionários júnior, como é que era? Júnior, sênior, líder de distrito, líder de zona, aí eventualmente alguém chamado para assistente. Ou algum cargo lá no escritório e tal. Para você passar de cargo, do júnior para sênior, por exemplo, você já tem que decorar 6 palestras. E se você não decorar, você não passa para sênior. Pelo menos na minha missão, na minha época, era dessa forma. Então é tudo sempre esquematizado para que a roda gire. Não tem jeito. Então é feito à base da decoreba, né? Como é que falava assim na época de estudar para a escola? Acho que era assim, né? Decoreba e tal. Ah, como é que você estudar essas perguntas para a prova? É só fazer um decoreba aí, né? Decorar. Mas e aí? E aí? Agora o teor do que eu tô falando, né? Sei lá, você é esquematizado para que você vá lá e só coloque a sua força de venda. A sua força de venda, sei lá, só fisicamente, porque intelectualmente já colocaram para você, né, o que você tem que falar. E é isso. Aí a gente começa a ver o quanto a corporação é corporação, porque ela te dá os materiais para a execução do trabalho. Tá tudo prontinho ali. Né? Olha só, né? Se ela já dá o material, se a igreja dá o material certinho, ela deveria dar um pouco mais, né? Esses dias a gente falou, até eu acho que vários podcasts atrás, a gente estava falando sobre o trabalho missionário, por exemplo. O trabalho missionário, ele poderia ser bem mais assistido do que é. É que as pessoas já colocaram dentro de si que a missão você tem que ir lá e dar o seu sangue, sofrer, tirar foto na chuva, na enchente. Ah, meu sapato, olha o furo que abriu de tanto que eu andei. É que é colocado culturalmente que você vai ser mais recompensado pelo esforço que você teve. Tinha até missionários que falavam na missão, eu tenho que me esforçar bastante aqui, sofrer tal, fazer bastante jejum, ficar com com as pernas doendo todo dia de tanto andar, procurando pessoas, porque eu quero ter uma esposa mais bonita. Olha o que colocam na cabeça de um jovem. Consegue perceber até onde que eles colocam o que você tem que falar e como você tem que agir na sua vida. E é isso. Por isso que aí o missionário volta, ele é desassistido. Muitos missionários que eu conheço que voltaram da missão, eles são esquecidos. Ah, já usamos você. Aí vários voltam com problema no joelho, até problemas emocionais, porque é pressão. Entende? Aí sei lá, aí você já tem que decorar, e a vida inteira dentro da igreja é isso. É isso aí, é manuais, é regras, e é isso e é aquilo. Aí você pensa fora da casinha, você é criticado, você é o apóstata. O apóstata. Eu não sei qual rede social que eu vi dos grupos, se eu não me engano, algum grupo de ex-mormons do que eu faço parte, publicou alguma coisa de alguém que foi um ex-presidente de missão falando sobre apóstatas. E o cara tava metendo pau aos apóstatas que vão pra internet, que quer fazer uma corrente, sei lá como é que fala, eu li por cima. E é isso, é a passapanice pras coisas. Você não pode ter uma visão fora do quadradinho que você vira isso. Ou você faz o decoreba da corporação, ou você traz a sua vida toda para o molde que ela já está colocando para você, ou você é um apóstata. Eu nem sei mais o que eu sou para os membros da igreja que me ouvem aqui. Acho que eu sou o apóstata do anticristo, não sei o que, sei lá o que eu sou. Eu só quis saber por mim mesmo. Algum momento eu só quis dar ouvido para dúvidas que não me respondiam. Mas é isso, tá?
É interessante a gente colocar essas coisas para conversar, né? É uma conversa que a gente está tendo aqui. Não tem um fim que eu vou falar, vou fazendo desfecho desse podcast com uma conclusão. Não, é isso aí. Uma corporação que faz você decorar as coisas, as suas frases de efeito, e crescendo, como eu, crescendo falando isso. Pô, é lógico que quando eu crescer eu quero ser um missionário. Eu repeti isso aí desde quando eu era criança, rastejando na primária. Aí eu cresço falando que eu quero ser um missionário. Em que momento, com 15, 16 anos, que eu não vou querer mais? Eu repeti isso muito. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta, além de ouvir nas aulas, ouvir testemunho das pessoas, eu cresci falando isso aí. Que momento que eu não vou querer mais achar que Joseph Smith foi profeta? Entende? Aí eu uso a palavra adestrado, acho que é muito forte. Tudo bem, já falei, comente aqui, eu mudo a palavra. Você me convença aí que existe outra palavra melhor para esses decorebas que a igreja coloca goela abaixo pra gente lá dentro. Aí você fala, eu mudo a palavra, não uso mais adestrado para essas coisas de fazer a roda girar e decorar, tá bom? É isso. Mas a gente precisa falar sobre essas coisas. Tem isso dentro dessa corporação, tem isso. Tá? Não estou nem falando especificamente aqui da missão. Não é só para falar da missão, é tudo dentro da igreja. É que às vezes eu dei o exemplo das palestras tal, e tem que decorar. Mas é isso, eu acho que a gente falou muita coisa que dá para a gente refletir, pensar. E vai ser bem bacana, né? Assim, eu quero ouvir os comentários, vai ser bem bacana a interação. Eu tenho visto que os comentários que as pessoas fazem no YouTube é porque às vezes no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por sermos muito ouvidos lá, uma coisa é a gente não conseguir, por exemplo, os comentários nessas plataformas, mas no YouTube dá. Então eu tenho visto comentários muito bons, estou tentando responder todos, tá? Mas fala aí o que você acha desses decorebas, se a gente tem que usar a palavra adestrado, ou uma outra palavra é melhor para falar de como a gente é condicionado a falar do jeito que tem que falar, a agir do jeito que ela quer que faça, né? Então tá bom. Acho que fizemos boas reflexões aqui a respeito desse assunto. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.